Muito bom dia, meus nobres irmãos. Que Nossa Senhora nos abençoe a todos. E eu agradeço a ela pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos vir aqui e levar aos companheiros assuntos relacionados com esta doutrina maravilhosa dos Espíritos. Que Nossa Senhora vos ilumine e vos abençoe, e nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente no nosso coração. O nosso tema de hoje é mais um alerta para os nossos irmãos de humanidade, desde a época em que foi transmitido e hoje estamos levando ao conhecimento dos companheiros essas admoestações importantíssimas, como diz o próprio autor, para aqueles que têm olhos de ver, ouvidos para ouvir. O nosso tema de hoje: a luz e a dor salvarão o mundo. É um artigo de José Fuzeira, da editora Empresa Gráfica Ouvidor S.A., página 16, 17, 18, 19 e 20, do ano de 1956, Rio de Janeiro. Abre aspas, e ele inicia assim: quer se trate do universo físico ou do universo moral, tudo está subordinado a uma lei cósmica de evolução. E de tal modo que as moléculas integrantes de uma pedra, mediante incontáveis metamorfoses, hão de transformar-se em cristal. As do cristal hão de transmudar-se em diamante. Os átomos que constituem o diamante chegarão a vibrar nas refulgências deslumbrantes de uma estrela. E pela mesma lei desse transformismo dinâmico, condicionado a expressões de pureza cada vez mais refinadas, o selvagem, o antropófago, ante o infinito do tempo, alcançará a hierarquia espiritual da santidade angélica. Porém, a alma humana, por ser a consciência já iluminada pelo atributo do raciocínio que lhe outorga a faculdade de poder discernir o bem e o mal, sua evolução processa-se, submetida às leis superiores, às que regem a matéria bruta e às que subordinam os irracionais, pois a sua ascese tem por objetivo a perfeição sublimada que eleva o Filho de Deus a ser um reflexo ou imagem viva do seu próprio Criador. Mas, como essa escalada espiritual não é tarefa que o homem seja capaz de vencer sozinho, firmado apenas nos esforços do seu eu, então o Pai, em todos os séculos, tem enviado ao seu encontro diversas almas santificadas, as quais, como preceptores, vêm em seu auxílio a fim de ajudá-lo e guiá-lo a subir a estrada íngreme da sua evolução moral. No entanto, não havendo a humanidade sentido nem aceitado a palavra redentora desses patriarcas inspirados, então baixou até nós um dos eleitos da corte celestial. E veio Jesus, o pastor divino,
cuja luz se manifestaria em exemplos de amor, abnegação e sacrifício sem limites, de modo a despertar a consciência das almas rebeldes que Deus confiara aos seus cuidados. Mas, infelizmente, foi recebido como se fosse o pior dos inimigos. De nada valeram os seus exemplos, todos de grandeza sobrenatural. E a ingratidão culminou com a morte que lhe deram, crucificando-o entre dois ladrões. Como resultado desse desprezo e crueldade sanguinária, a humanidade, ei-la, perdida no mar revolto de suas paixões, como um barco sem leme e sem piloto. E agora, o recurso que lhe resta para salvar-se e ser iluminada pela luz celestial que o Pai lhe enviou na pessoa do seu Filho amado, é ela própria subir também ao Calvário e, como ele, ser crucificada, porém, sem o amparo daquela súplica enternecida do perdoai-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, pois, decorridos mais de 2000 anos, os homens já não podem alegar ignorância. Eles agora já sabem e muito bem o que fazem. Aliás, a cruz dos acerbos martírios que a esperam é uma decorrência, um desfecho determinado por ela própria, pois, quando Pilatos lhe sugeriu que condenasse Barrabás e libertasse Jesus, a sua resposta, incendiada de desespero, foi: preferimos matar Jesus e que o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e sobre os nossos filhos. Por conseguinte, a dor do juízo final, anunciada pelo mártir divino e pelo iluminado de Pátimos no Apocalipse, está elevada à contingência de um determinismo inapelável. Mas a luz que Jesus trouxe para guiar a consciência do rebanho que o Pai lhe confiou, continua acesa e não se apagará jamais. E nesta hora das grandes tribulações, será ainda o farol que agremiará os que têm ouvidos de ouvir, e estes, como seiva vivificante, serão os escolhidos que, irmanados às próximas gerações, firmarão o espírito dinâmico, elaborador da consciência crística da humanidade do terceiro milênio. E assim, a luz redentora baixada do céu e a dor desencadeada na terra salvarão o mundo. Contudo, como a misericórdia do Pai Celestial é infinita, então, a fim de que os rebeldes indomáveis não aleguem ignorância e esses surdos ouçam, eis que, em todos os quadrantes do planeta, vão surgir outros precursores intrépidos, os quais, como trombetas ruidosas, proclamarão novamente as mesmas dramáticas objurgatórias de João Batista quando ele disse: raça de víboras, produzi frutos dignos de arrependimento. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Fecha aspas. Por conseguinte, são chegados os tempos,
Ouça quem tiver ouvidos de ouvir, e sinta quem tiver corações de sentir. Pois a hora não suporta mais delongas, nem hesitações. São decorridos mais de 20 séculos, e o nosso planeta foi convertido num vale de lágrimas. Então, Deus, com o mesmo poder que, do lodo e do estrume, faz surgir flores inebriantes e frutos saborosos, vai transformá-lo no paraíso a que ele o destinou desde o princípio. E aos truculentos incorrigíveis, resta somente esta atitude: sim, sim, não, não. Os relâmpagos patéticos estão cortando os espaços em incandescências ofuscantes, e os ribombos atroadores do juízo final já explodem ao longe. A pedra já rolou do cimo das altas montanhas do céu, e ninguém conseguirá detê-la, porque vem impelida pelas mãos de Deus. Ai de ti, humanidade louca e insensata, não relutes. Abre os ouvidos às palavras sábias e redentoras daquele que, há mais de 2000 anos, está clamando no deserto da tua consciência. Escuta-o enquanto é tempo. Atende ao seu chamado. Está chegando o dia em que outros Jeremias virão ao teu encontro para lamentar-te. Vais chorar lágrimas de sangue, pois Jesus disse: há vez de ouvir falar de guerras, mas não é isto ainda o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá epidemias, fomes e terremotos em diversos lugares. Em verdade vos digo, esta geração não passará, até que se cumpram todas estas coisas. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Registrado em Mateus capítulo 24. Estes avisos proféticos se cumprirão, porque, menosprezando todos os ideais superiores, o teu único ideal, a tua angústia, os teus esforços se resumem numa carreira louca atrás do Deus dinheiro, o qual tu adoras no altar do teu egoísmo insaciável, somente para fazeres dele o mágico e pródigo multiplicador de tuas comodidades e luxos, sempre insatisfeitos. Egoísmo tão feroz e demoníaco que te levou a queimar o trigo, o feijão, o café e outros produtos, sabendo, no entanto, que em diversas partes do mundo e até bem perto dessas fogueiras existem legiões de famintos, maltrapilhos e doentes, apelando para a tua misericórdia e piedade. Ai de ti, humanidade perversa, que, de maravilhosos laboratórios oceanográficos, fizeste gigantescos e traiçoeiros espadartes de aço, arremessadores de torpedos infernais, que afundam vidas e riquezas irrecuperáveis, e que, de serenas e majestosas gôndolas aéreas, destinadas pelo doador divino para que se aproximassem mais os continentes, permutando bênçãos de fartura, trabalho e paz, transformaste-las em horrendos dragões voadores a expelirem bombas atômicas que assassinam populações inermes, arrasam templos,
cidades de trabalho e rebanhos tranquilos, tudo reduzindo a cinzas fumegantes, pandemônio que, depois, gera a viuvez, a orfandade e a prostituição, o luto e a dor por todos os quadrantes da terra, e que dissipas o dinheiro, o produto do teu trabalho coletivo, convertendo-o também em monstruosos dinossauros flutuantes, movidos por milhões de nervos de aço, cujas gargantas medonhas vomitam relâmpagos e bombardas rubentes que esbarrondam cidades e transformam regiões extensas e férteis em macabras necrópolis de horrores, sangue e mortes. Ai de ti, humanidade de senso tão corrompido que, em milhões de lares existem cachorros parasitas, regalados, com acepipes caros e até com lambiscos de beijos, lares que, embora asilassem nossos parentes, os cães, deveriam igualmente arranjar lugar para um berço destinado a uma dessas criancinhas infelizes que estão afundadas em mansardas, sem roupa, sem pão, sem remédio e sem meiguices, párias cuja salvação não se resolve depositando-as nos asilos ou orfanatos, pois estas instituições, a despeito do seu objetivo louvável e humanitário, representam em verdade uma vergonha bem amarga do empedernido coração humano, pois essas criancinhas são aquele próximo que o meigo nazareno deseja ver asilado dentro dos lares felizes, como filhos, e não do lado de fora, apartadas e amparadas pelas frágeis e transitórias estacas da caridade pública, a qual, se consegue resguardá-las da miséria das ruas, não conseguirá apagar-lhes da retentiva da memória que, em sua infância, não conheceram os ternos afagos que somente florescem no ambiente do paraíso maternal dentro dos lares. Ai de ti, humanidade insensível, às amarguras dos teus irmãos que gemem e choram a grande distância, pois, havendo terras imensas ainda despovoadas, proíbes a muitos desses famintos que eles se acolham a esses espaços vazios, quando não têm saúde, esquecendo-te de que esse Deus que adoras apenas com os lábios permite que as chuvas desçam sobre as searas dos justos e dos injustos, e que o sol que dá vida, se aquece os homens santos, aquece igualmente os réprobos, os aleijados e até as próprias feras. Humanidade infeliz, de tal modo afundaste no abismo das paixões espúrias, que na realidade, embora Deus te haja concedido as asas do raciocínio e da inteligência, a tua situação atual é de uma águia real acachapada dentro de um galinheiro. Bem que sonhas em te alçares às altas penedias da fraternidade e da igualdade, porém, nas condições em que te encontras, esse anseio não passa de uma utopia, pois as asas que possuis, devido à anquilose dos teus ideais materialistas, transformaram-se em rudes barbatanas,
e os teus olhos, magnetizados pelas fulgências metálicas do ouro, do dinheiro, já não alcançam os horizontes dos ideais sublimes do Espírito. Tiveste a temeridade de acometer o próprio Deus, desafiando-o com insultos e crimes de toda a espécie. Por isso, as profecias apocalípticas se aproximam a fim de te esmagarem o cérebro, visto que já não tens coração. E desta vez não te enviará o socorro do seu Filho amado, mesmo porque, se o doce Nazareno voltasse, matá-lo-ias pela segunda vez. Já se denunciam os cataclismos, o princípio das dores, em que até os próprios elementos da natureza tomarão parte, tudo rebelado contra ti, em castigos e açoites patéticos, como decisiva advertência, e a fim de que no alvorecer do terceiro milênio possam entrar e viver nesta morada do Pai legiões de almas com atributos e sentimentos de amor espiritualizado. E finalmente, este mundo deixe de ser um inferno de ódios, egoísmos, orgulhos e vaidades, e se transforme numa ilha sideral, em que os seus habitantes pratiquem a fraternidade exemplificada por Jesus e cantem em uníssono as sinfonias do amor e gratidão devidas ao Senhor dos mundos, que nos criou, não para regredirmos ou descermos à condição de feras, mas sim para subirmos até Ele, envoltos na túnica da espiritualidade, da santidade. Ficamos por aqui, meus irmãos, na certeza de que existe muito material para meditarmos e guiarmos a nossa vida, buscando respeitar as eternas leis, buscando estudar, aprender e colocar na nossa vida diária os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que reconhecemos, muitos são difíceis, dada a nossa situação evolutiva ainda de apego à matéria, mas temos a certeza de que alcançaremos essa meta um dia. É necessário que demos o primeiro passo para prosseguirmos nessa caminhada. Que Nossa Senhora vos cubra de graças, que nosso Senhor brilhe sempre no vosso coração, e não nos esqueçamos nunca, essa nossa instrução de hoje é do nosso vídeo número 38. Eu peço aos amigos que divulguem nos seus grupos, nas suas redes sociais. Não nos esqueçamos, nossos amigos queridos, não nos esqueçamos nunca de que nós somos luz, somos filhos da luz. E para essa mesma luz, haveremos de retornar um dia. Sejam felizes, muita luz, muita paz, muito amor no vosso coração. Graças a Deus, que assim seja.